Saudações, meus caros. Hoje vamos falar da sucessão de resistências em paralelo. Na aula passada falamos da associação de resistências em série. Dissemos que a associação de resistências em série, as resistências estão ligadas num único condutor. Mas na associação de resistência em paralelo, as resistências estão ligadas de forma sobrepostas. Neste caso, em fios condutores diferentes, uma da outra. E o que é que nós temos aqui? Temos a fonte, como conseguem ver, e aprendemos que a tensão, não é medida numa resistência de forma paralela. Não é? Neste caso, significa que cada resistência busca a mesma fonte. Quer dizer, a tensão que entra em cada resistência é a mesma. Temos aqui, neste circuito, como vocês veem, a intensidade de corrente, vamos considerar a intensidade de corrente total. A intensidade que entra aqui será igual à intensidade que sai deste lado do circuito. Vamos considerar estes dois nós. A intensidade que entra neste nó será igual à intensidade que sai. Porém, as intensidades de corrente, quando entra, dividem-se para a resistência 1, para a resistência 2, tem sua intensidade, a resistência 3 também tem a sua intensidade. O que quer dizer? Cada resistência terá a sua intensidade, mas volta a ser a mesma que entrou deste nó. Não é? O que quer dizer? A partir daqui, vamos aprender as leis das resistências em paralelo ou as características. Então, o que é que nós temos que notar aqui? Vamos falar das tensões, não é? O que é que acontece? Na associação em paralelo, a tensão total será igual à tensão na resistência 1, na resistência 2 e na resistência 3. Significa que temos tensão 1, que é igual a tensão 2, que é igual a tensão 3. Como vocês veem, estão ligados em paralelo. A diferença de potencial será igual. O que acontece com a intensidade total? Ou a resistência total? Vamos à resistência. A resistência vamos falar das resistências. A resistência total, o inverso da resistência total será igual ao somatório dos inversos das resistências parciais que temos aqui no circuito. Significa, temos 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Esta é a lei das resistências. Imaginemos que temos duas resistências. Se tivermos duas resistências, vamos ter que usar a fórmula. A fórmula, esta, que é a fórmula depois do cálculo do menor múltiplo comum. Que teremos
R total, resistência total, neste caso, do circuito, será igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Estamos a falar de uma situação em que temos um circuito em paralelo que tem apenas duas resistências. Podemos resumir usando esta forma. Mas, quando o circuito tiver mais de 3 resistências, mas poderemos aqui acrescentar, né, até o número de resistências que nós temos. Agora, vamos falar da lei das intensidades. Intensidades de corrente, né? O que acontece? A intensidade que sai daqui entra no circuito, não é? Da fonte. Nesse caso, entra no nó das resistências, será igual, mas quando chega nas resistências, a intensidade divide-se, né? Será 1, intensidade 2, intensidade 3. Neste caso, é o somatório das intensidades. Separa-se e volta a unir-se, temos a intensidade total. Logo, a intensidade total, neste caso, será igual à intensidade 1 mais intensidade 2 mais intensidade 3. Se tivermos mais resistências, é só acrescentarmos. Agora, vamos resolver, procurar fazer um exercício prático, olhando para a situação das resistências que tivemos na aula passada. E temos aqui um modelo. Dizia, temos este circuito em paralelo, como vocês conseguem ver. Temos essas 3 resistências ligadas em paralelo. No circuito em série, dissemos que se desligarmos uma das resistências a uma lâmpada, o que é que acontece? Todas elas desligam-se. Mas neste caso, se desligarmos uma, que é esta, as outras continuam ligadas, né? Este é o modelo que temos representado aqui. É isso que vamos procurar calcular, é a resistência total, as intensidades parciais, não é? Neste caso, temos a resistência 1 igual a 2 ohms, resistência 2 igual a 1 ohm, resistência 3 igual a 0,5. Não é? Então, querendo calcular a tensão total, a tensão 1, tensão 2 e a tensão 3, que são tensões parciais, dissemos que numa sucessão em paralelo, segundo estas leis ou estas características da sucessão de resistências em paralelo, a tensão total é igual a tensão 1 igual a tensão 2 igual a tensão 3. Logo, a tensão 1, tensão 2, tensão 3 é igual também a 4,5 volts. Agora vamos calcular a resistência total, ou resistência equivalente do circuito. Lembrar-vos que a resistência total terá um valor inferior ao somatório das resistências que temos, porque é o inverso.
Por isso não se assustem com o resultado que, ao resolver um exercício, aparece. Vamos aqui. 1 sobre resistência total será igual a 1 sobre R1. R1 temos. 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Terminamos no R3 porque a sucessão tem 3 resistências. Vamos substituir aqui. Este é equivalente a colocar 1 sobre R total, que é igual a 1 sobre 2, mais 1 sobre 1, 2 da resistência 1, 1 da resistência 2, mais 1 sobre 0,5, que corresponde à resistência 3. Isto, por sua vez, será 1 sobre R total, que é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 2. 0,5 corresponde a 1 sobre 2. Então, 1 sobre R total será igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 1 mais, não é? É divisão de frações. Vamos passar a fração em multiplicação, invertendo a segunda fração. Neste caso, temos 1 sobre multiplicado por 2 sobre 1, não é? Logo, é igual a 1 sobre R total igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 1 mais 2 sobre 1. Vamos calcular MMC, menor múltiplo comum de 2 e 1, não é? Qual é? É 2. Logo multiplicamos aqui por 1, multiplicamos aqui por 2, multiplicamos aqui por 2. Então, temos 1 sobre R total é igual a 1 sobre 2 mais 2 sobre 2 mais 4 sobre 2, que é equivalente a isto a colocar 1 sobre R total igual, vamos somar, 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7 sobre 2. Nós não queremos o inverso da resistência, queremos a resistência, então vamos inverter de novo. Então, passamos a ter equivalente aqui a R T sobre 1, que é igual a 2 sobre 7. Logo, a resistência total será igual a 2 sobre 7. 2 sobre 7. Vamos buscar auxílio aqui. 2 a dividir por 7, que dá 0,29. 0,29 ohms. Assim, calculamos a resistência total. E lembrando que a resistência total num circuito em paralelo sempre será um valor inferior em relação às resistências que nos são apresentadas. Agora, vamos calcular a intensidade total e as intensidades parciais. Temos aqui intensidade total. Vamos buscar a fórmula da lei de Ohm. Intensidade total será igual à tensão total sobre a resistência total. Logo, temos intensidade total, tensão total. Calculamos, já temos, dá-nos na fonte 4,5 volts sobre a resistência total, que são 0,29 ohms. Então, isto é igual a 4,5 que divide 0,29.
29 dá 15,5 volts. Agora, vamos calcular as intensidades parciais. Intensidade 1, intensidade 2, intensidade 3. Intensidade 1 corresponde à resistência 1, intensidade 2 corresponde à resistência 2, intensidade 3 corresponde à resistência 3. Vamos de novo aplicar a fórmula da lei de Ohm. Intensidade 1 será igual a tensão 1 sobre a resistência 1. Tensão 1, dissemos que é, neste caso, a tensão total. Porque a tensão num circuito com resistências em paralelo é igual. Será 4,5 sobre 2 ohms. 2 ohms. Isto corresponde 4,5 metade de 4,5 dá 2,25 amperes. Intensidade 2. Intensidade 2 é igual a tensão 2 sobre resistência 2, que é igual a 4,5 volts sobre resistência 2 é 1 ohm. Isto é igual a 4,5 amperes. Vamos agora para a intensidade 3. Intensidade 3 é igual a tensão 3 sobre resistência 3. Tensão 3 é a mesma, 4,5 volts sobre 0,5 ohms. Que dissemos que 4,5 volts sobre 0,5 corresponde a 1 sobre 2 ohms. Invertendo esta fração, passamos a ter multiplicação por 2, que isto dá 9 amperes. Então, assim, calculamos as intensidades parciais. Dizendo que 15, a intensidade total, 15,5, seria aproximadamente a 16. Aqui colocamos volts, devia ser amperes. E vamos somar as intensidades parciais, neste caso, intensidade total seria igual a o somatório das intensidades parciais, não é? É igual a 2,25 amperes mais 4,5 amperes mais 9 amperes. Isto é igual a 2,25 mais 4,5 dá 6,75 mais 9 é igual a 15,75. Intensidade total é aproximadamente igual a 16 amperes. Logo, a intensidade que entra aqui é de 16 amperes e distribui-se. Quando sai no outro nó, também volta a ter 16 amperes. Então, meus caros, espero que tenham compreendido o cálculo das características ou das leis da associação em paralelo e vamos já resolver um exercício que vos proponho aqui.
Deixem-me só limpar o quadro. Até já. Agora vamos resolver este exercício. É um exercício adaptado, extraído do exame da 10ª classe do ano 2014 e é um exame da primeira época. Observe o circuito elétrico representado na figura 1, esta figura. Determine a linha A. Temos resistência total, B, intensidade total, C, intensidade da corrente que flui através do resistor R1, R2 e R3. Como conseguimos ver, é um circuito com resistências associadas em paralelo. Temos a fonte de 30 volts. Então, primeiro vamos resolver a resistência, vamos calcular neste caso a resistência total e depois a intensidade total e depois vamos calcular as intensidades parciais. Agora, vamos extrair os dados. Temos R1, que é a resistência 1, 12 ohms. Temos R2, 6 ohms. Temos R3, 4 ohms. E temos a tensão da fonte, a tensão total, que são 30 volts. Temos que calcular o que é que nos pedem: a resistência total e a intensidade total, e temos que calcular intensidade. Esta é B, A, e no C temos que calcular I1, I2 e I3. Agora, pela fórmula que tivemos, né, do cálculo de resistências em paralelo, temos quantas resistências? São 3. 1 para resistências em paralelo, 1 sobre R total, será igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Logo, vamos substituir os valores, né? Isso é equivalente a colocar R total igual a 1 sobre R1. R1, 12 ohms, mais 1 sobre R2. R2, 6 ohms, mais 1 sobre R3, 4 ohms. 4 ohms. É equivalente, vamos colocar aqui, 1 sobre R total igual a 1 sobre 12 e vamos determinar ou achar o MMC. O MMC de 12, 6 e 4 é 12. Então, para termos 12 aqui, vamos multiplicar por 2, aqui por 3 e aqui vamos multiplicar por 1. Então, logo, 1 vezes 1, 1 vezes 12, 12, mais 2 sobre 12, mais 3 sobre 12. É equivalente a colocar 1 sobre 12, desculpe, 1 sobre R total, igual a 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. Então, 6 sobre 12. Então vamos aplicar aqui produtos médios, produtos extremos, ou invertemos o R total, também passamos a inverter a fração aqui. E logo temos R total sobre 1 e 12 sobre 6. 12 sobre 6 é igual a 2. Então, R total será igual a 12 sobre 6. Que é o mesmo colocar R total igual a
2 ohms. O que quer dizer, a resistência total é igual a 2 ohms. E como dissemos, sempre a resistência total, não se assustem com o resultado, será menor em relação às resistências parciais que temos no circuito. Agora, temos que calcular a intensidade total. Para calcularmos a intensidade total, vamos aplicar a fórmula da lei de Ohm. Então, I total será igual a U total sobre R total. Logo, temos I total é igual a tensão total, qual é? É a tensão da fonte, são 30 volts, sobre a resistência total. Resistência total, calculamos aqui 2 ohms. 2 ohms. Logo, temos intensidade total igual a 15 amperes. Não é? Este A, este é B. E, por fim, temos que calcular a intensidade 1, a intensidade 2, a intensidade 3. Também vamos recorrer à fórmula da lei de Ohm. Temos intensidade 1 é igual a tensão 1 sobre resistência 1. Temos isto. Intensidade 1 será igual a tensão U. Tensão U, as tensões num circuito com associação de resistências em paralelo, a tensão que passa pelo R3, 30 volts, que passa por R2, 30 volts, que passa por R1 também 30 volts. Quer dizer, a tensão da fonte é igual à tensão, às tensões parciais, como dissemos, não é? Na lei das tensões. Logo, temos tensão 1, 30 volts, sobre resistência 1. Resistência 1, 12. Não é? Isto, 12 ohms, é igual a 2,5 amperes. Intensidade 2 é igual a tensão 2 sobre resistência 2, que é igual a tensão 2, 30 volts, sobre R2. R2 são 6 ohms, que é igual a 5 amperes. Intensidade 3 é igual a tensão 3 sobre resistência 3, que é igual a 30 volts, sobre 4 ohms, que é igual a 7,5 amperes. Assim, terminamos o nosso exercício. Espero que tenham compreendido. Deixem as vossas dúvidas e nos vemos na próxima aula. Até já!